Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para você que está ligadinho conosco aqui para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Eu sou o pastor André Cardoso e hoje, com a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estaremos meditando sobre o despertamento espiritual, um milagre. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento, na tua presença, nos colocamos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustenha, nos sustente com as tuas poderosas mãos. Pai, em nome de Jesus, abençoa este meu irmão, esta minha irmã, abençoa a minha vida, minha família, as nossas famílias, na tua presença, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes e também toda a Igreja Evangélica Canaã, aqueles membros de perto e de longe, aqueles que fazem parte desta grande família. Pai, em nome de Jesus, alcance também todo o ministério da nossa amada igreja. Abençoa também a igreja brasileira, abençoa a tua igreja em volta de toda a terra. Pai, em nome de Jesus, é o que te pedimos e desde já agradecemos, crendo na bênção e na vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar então início à nossa meditação de hoje, da nossa escola bíblica dominical. Despertamento espiritual, um milagre. Texto áudio. Romanos, capítulo 13, verso 11, diz assim o texto áureo: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, verso 11. E que texto maravilhoso! Há quanto tempo você aceitou a fé? Há quanto tempo você confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida? Eu, por exemplo, já vão 25 anos para a glória de Deus, o que significa que a volta do Senhor Jesus Cristo, que a redenção da igreja, o arrebatamento da igreja, no meu caso, está 25 anos mais próximo do que quando aceitei a fé. Glória a Deus. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Quando eu me submeto à vontade de Deus, eu posso então provar de um despertamento espiritual, um avivamento da parte de Deus. Vamos à leitura bíblica de classe? Nós vamos estar lendo Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Acompanhe. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim,
e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Judá. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Alcalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. O objetivo, ou objetivos desta lição, são os seguintes: reconhecer a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. A origem é sempre em Deus. Objetivos específicos, explicar aos irmãos os objetivos de um despertamento espiritual. Quando Deus desperta espiritualmente o seu povo, há um objetivo. É muito mais do que o conceito enganoso de um avivamento de culto, de um culto festivo, de um culto alegre, aonde sinais acontecem. Um despertamento espiritual, um avivamento da parte de Deus tem propósitos muito maiores e além do que apenas uma alegria momentânea por conta de um culto. Enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Introdução. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Como disse, a origem está em Deus e as finalidades promovem a glória de Deus, a exaltação do nome de Deus e um derramamento do Espírito Santo para que o povo de Deus seja movido a glorificar a Deus. Amém? Vamos lá. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras, capítulo 1, verso 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel, nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Vejamos o que está escrito em Isaías, no capítulo 26, no verso de número 12. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as obras. É Deus quem faz. Nós oramos, mas o querer e o efetuar, segundo a sua vontade, segundo o seu poder, vem de Deus. Amém? Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Me permita pontuar algo aqui muito importante. Nós vivemos épocas em que alguns valores estão sendo invertidos e involuntariamente, eu acredito nisso, que involuntariamente, inconscientemente,
nós estamos num momento de crise porque existe um culto à personalidade, a pessoas que são usadas por Deus e aonde essas pessoas estão, existe um movimento, existe uma aglomeração, mas nós não podemos esquecer jamais que sim, é uma pessoa, um profeta, um vaso de Deus, um instrumento de Deus na pregação da palavra ou na instrumentalidade dos dons espirituais, mas nós não, eu repito, mas nós não podemos nos esquecer que é Deus quem opera tudo em todos para a glória do seu nome. E nós não podemos nos enganar. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? É Deus quem faz. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, verso 8. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século vindouro, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, no verso 5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus, por mais espirituais que nós possamos ser, por mais que conheçamos a teologia, por mais que nós busquemos a Deus em oração e tenhamos uma vida constante de um contato, de uma comunhão estreita com Deus, nós nunca saberemos qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura do poder de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, é um hino de louvor, uma doxologia escrita brilhantemente pelo apóstolo Paulo, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O ponto central deste primeiro módulo, desse primeiro capítulo da nossa meditação de hoje, é a submissão à vontade de Deus que gera o despertamento espiritual. O despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que ele acha necessário para cooperarem com a sua soberana vontade, ou seja, homens e mulheres, por mais poderosos que sejam, por mais espirituais que sejam, por mais instruídos que sejam, são apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a segunda parte, o segundo módulo ou capítulo desta meditação de hoje. As finalidades do despertamento. Amém? A restauração nacional de Israel, a restauração da nação de Israel como exemplo para os nossos dias. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro,
Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos do seu nascimento. Vamos ler Isaías 44, o verso 28. Isaías 44, verso 28. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-te. Glória a Deus. Vamos ver também Isaías capítulo 45, dos versos 1 a 6. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de prata, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecestes. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Vejamos também o que nos diz o mesmo profeta Isaías, no capítulo 40, verso 14 a seguir. Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como gota num balde, como pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Deus é soberano e acima de tudo e de todos ele está. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, que logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é de Judá. Esdras, capítulo 1, verso 2. Começa assim uma restauração nacional do povo de Israel. Veja, Ciro proclama um edito. Esdras, capítulo 1, no verso 1, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor a Ciro, rei da Pérsia, o qual fez, primeiro, passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, ou seja, passou o pregão, ele mandou arautos por todas as províncias do seu reino, anunciando e proclamando aquilo que seria feito em favor do povo de Deus e como a casa do Senhor
que é em Jerusalém, que é em Judá, seria restaurada. E não apenas isso, ele não apenas anunciou, ele decretou a lei em forma de documento. Louvado seja Deus. Aleluia. Começa assim uma restauração nacional do povo de Israel, conforme o que fora dito e o que fora escrito, selado, confirmado para a glória de Deus. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Deus quer usar você como instrumento da restauração desse tempo, dessa nação, desse povo. Deus quer usar a igreja desses dias para restaurar esta nação, para restaurar este povo, para restaurar a igreja do Senhor. É preciso começar de dentro, por dentro, para então, experimentando esse despertamento, nós sermos usados por Deus para restaurar essa nossa nação, essa nossa gente, esse nosso chão, esse nosso povo. Louvado seja Deus. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio, ou seja, eu escolho servir, ou seja, eu escolho servir. Eu repito, eu escolho servir. Deliberadamente ou liberalmente, eu escolho servir, ser servo, ser obediente. Eu escolho me submeter à vontade de Deus. Não é uma imposição, não é como que alguém me forçasse, é aceitar e se render à vontade de Deus, para ser um instrumento nas suas mãos. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Você tem a escolha. Por isso que Josué se coloca diante do povo de Deus e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós escolhemos servir ao Senhor. E vocês? E você que me ouve? E você que me ouve nessa manhã? Qual é a sua escolha? Fazer a sua vontade, tomar as suas decisões, fazer aquilo que você acredita ser o certo, o correto, no que diz respeito à obra do Senhor, ou você escolhe se submeter à vontade de Deus, para que se cumpra em você a vontade de Deus? Vamos lembrar qual foi o posicionamento da irmã Maria, aquela que recebeu o privilégio de gerar, de carregar no seu ventre o Filho de Deus? Vamos ler? Vamos ver o que Lucas, no capítulo 1, nos registra, quando o anjo do Senhor anuncia a obra de Deus que seria realizada através da vida daquela jovem. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que situação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então disse ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que Isabel,
Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela escolheu servir, ser obediente e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Isaías, verso 8, do capítulo 6 do profeta Isaías. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão hoje? Você escolhe ser um instrumento nas mãos de Deus para um despertamento espiritual? Se a tua resposta for sim, diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga como Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim toda a tua palavra. Louvado seja Deus. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Vejamos Provérbios 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Entregue-se completamente. Dá-me, filho meu, o teu coração. Aleluia! E os teus olhos observem os meus caminhos. Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 5. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Aleluia! E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Louvado seja Deus. Verso 5 e verso 6 de Deuteronômio, no capítulo 6. Vamos continuando. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos costumes dos babilônios. Porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, a primeira. Segundo, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Vejamos Isaías, capítulo 1, do verso 2 ao 6. Isaías, capítulo 1, verso 2 até o verso 6, que diz assim a palavra do Senhor: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel
e voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há ele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Que situação terrível! Antes do exílio, Deus fala que o seu povo está corrompido, prevaricou, adulterou espiritualmente, entregou-se à idolatria, doente da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés. Por isso Deus permite o cativeiro. Mas o Deus que permite o cativeiro, que abre a ferida, ele mesmo é quem sara a ferida. E então ele começa o processo do despertamento espiritual. Vamos continuar. Mas agora Israel havia sido curado da idolatria. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de um despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Deus permite a ferida, mas agora Deus deita bálsamo sobre a ferida. E há um reavivamento, há um despertamento espiritual, porque agora o povo foi curado da sua malignidade, da sua desobediência. Me permita, dadas as devidas proporções, quem sabe não seja este um tempo em que Deus está usando essas circunstâncias e começando pela casa de Deus, expurgando todo mal, toda malignidade, toda pecaminosidade. Chega de show, chega de evento, chega de mudar a pregação, chega de adaptar, de secularizar a igreja, chega de secularizar a igreja e adaptar a pregação, as condições mundanas que se impõem à igreja e ao povo de Deus. A igreja ainda continua, assim como o povo de Israel, sendo a menina dos olhos de Deus. É um tempo de restauração, que nós possamos ter o exemplo desta lição, desta palavra, desse texto, desta meditação nessa manhã e entender que nós estamos tendo uma oportunidade de um grande despertamento espiritual na presença de Deus. Amém? Vamos continuar com a nossa lição. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Repito o que disse no início. É mais do que uma alegria momentânea, de um movimento de culto ou de um movimento, de uma campanha, de algo transitório, passageiro, mundano, efêmero. Não, o despertamento espiritual tem o objetivo primeiro, principal, a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João, capítulo 16, versos 8 e 9. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo não suporta o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 4 e 5. Foi o Espírito Santo que convenceu do pecado a mulher samaritana. João, capítulo 4, verso 16 a 19. Foi o Espírito Santo que convenceu e fez Zaqueu confessar sua falta diante dos seus irmãos e diante de Deus.
diante de Jesus em Lucas, no capítulo 19, no verso 8, o Espírito Santo torna manifesta as coisas más. Vamos ver o que está em Efésios, no capítulo 5, louvado seja Deus, no capítulo 5, verso 13 e 14. Mas todas as coisas se manifestam sendo consideradas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oh, aleluia! O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. É o profeta Isaías, em Isaías no capítulo 6, verso 5. O Espírito Santo fez com que os crentes andassem na luz. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas, continuando, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Verso 9 da primeira carta de João, no capítulo 1. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. Capítulo 2, ainda de 1 João, verso 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 3 e o verso 25. Vamos ler a palavra de Deus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ainda 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 18 a 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Entenda, nós recebemos o ministério da reconciliação, isto é, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Vamos continuar. Este era o ensino nos dias dos apóstolos, deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não mudam, não podem mudar. Amém? Então, a síntese desse tópico é a seguinte: as finalidades do despertamento envolviam
as restaurações nacional e espiritual, não apenas uma restauração física, econômica, política, social, religiosa, não. Era uma necessidade de um despertamento, uma restauração espiritual, restauração do temor, restauração da adoração, restauração do que diz respeito a buscar o Senhor e a sua soberana vontade. A primeira restaurou a pátria, a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. A primeira restauração, a restauração nacional, ela restaura a pátria, como disse, instituições políticas, sociais, econômicas. Mas a segunda restaura o indivíduo, restaura a pessoa, restaura o crente, restaura o homem na presença de Deus. Glória a Jesus. Vamos então ao terceiro tópico, o terceiro capítulo, enfim, da nossa meditação de hoje. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. A finalidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias 27, 22. Vamos confirmar a profecia? Jeremias, capítulo 27, verso 22. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu vos visitar. Diz o Senhor, então os farei subir e os tornarei a trazer para este lugar. Glória a Deus. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro, rei da Pérsia. Isso foi profetizado por Jeremias no capítulo 25, no verso 12, por Isaías no capítulo 44, no verso 28 e no capítulo 45, dos versos 2 a 6. Deus renova as suas promessas de bênçãos. As promessas de Deus são baseadas na palavra, estão contidas na palavra e através da palavra Deus confirma as suas promessas. Vamos ver então. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas da glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Vamos ver Romanos capítulo 9, verso 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Os quais, vamos ler o verso 24, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Essa promessa é para nós. Louvado seja Deus. Deus renova as suas promessas. Deus faz promessas para que haja o despertamento. Quando há o despertamento, há o florescer, o nascer das promessas de Deus na nossa vida. Quer viver as promessas de Deus? Permita-se ser usado por Deus. Aleluia. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Ou seja, o batismo no Espírito Santo
quando Jesus derrama o Espírito Santo, quando o Espírito Santo é derramado sobre os irmãos no cenáculo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a igreja é revestida de poder, há um propósito de Deus ali. Há um propósito de Deus em manifestar, em derramar o Espírito Santo e encher o crente do Espírito Santo. Nós não recebemos o Espírito Santo para um clube pentecostal, aonde nós nos reunimos para falar em línguas estranhas, profetizar e temos o nosso nicho pentecostal, aonde nós temos as nossas liturgias e vivemos uma efusão espiritual momentânea apenas de culto. Não, há um propósito de Deus no derramamento do Espírito Santo. Quando o crente é batizado no Espírito Santo, há um propósito de Deus ali. Vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, o texto citado pelo comentarista no capítulo 2, verso de número 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos ler o 39, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, aqueles crentes foram cheios do Espírito Santo, logo em seguida eles oram, batizam em águas e em seguida rogam a Deus para que aqueles novos crentes fossem batizados no Espírito Santo. E ele diz que aquela promessa era para eles, para os seus filhos, para os de perto, para os de longe e tantos quantos o nosso Senhor chamar, ou seja, para nós, nos nossos dias. Há uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E para que sermos cheios do Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Para que e por que somos cheios do Espírito Santo? Por que e para que Jesus, Deus, nos enche do Espírito Santo? Por que e para que Deus enche a igreja do Espírito Santo? Atos, capítulo 1, verso de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, para pregar a Jesus Cristo e este crucificado e ressuscitado, Salvador único, o único pelo qual todos havemos de ser salvos. Fomos cheios do Espírito Santo para dar testemunhos de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Os dons espirituais, continuando a lição, os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento espiritual. 1 de Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Verso 8. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência. Verso 9. A outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um
como quer. Glória a Deus. Deus usa quem Ele quer e dá a cada um o dom conforme Ele quer, para que haja um despertamento espiritual. E havendo esse despertamento, há um derramamento do Espírito. E nesse derramamento do Espírito Santo, a manifestação e distribuição dos dons para que continue o despertamento. E continuando o despertamento, despertados, preguemos a palavra da verdade. E à medida que pregamos, o povo é despertado e busca o Espírito Santo. E é batizado no Espírito Santo. E à medida que recebe o Espírito Santo, recebe os dons do Espírito Santo. E quando recebe os dons, aqueles novos que receberam os dons, começam a pregar. E pregando, o Espírito Santo vai movimentando e alcançando outras pessoas. E a outras pessoas são despertadas. Despertadas recebendo o Espírito Santo. E é uma roda que não para de girar. É um dínamo, é um dunamis, é um dínamo de Deus que não para de gerar o poder espiritual para a salvação, para a edificação, para o despertamento de todo ser humano na presença de Deus. Que coisa gloriosa! Louvado seja Deus! Vamos continuar aqui nesse terceiro tópico, desse terceiro módulo da nossa lição. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultando da morte expiatória de Jesus Cristo. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Isaías, capítulo 53, versos 3 a 5. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando há o despertamento, há a renovação, despertar da fé para crer também na cura das enfermidades no corpo físico, porque esse também é um resultado da morte expiatória de Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Há uma promessa de cura em tempos de pandemia e de crise que temos vivido. É necessário que haja esse despertamento da fé através da pregação, da manifestação do Espírito Santo, para que possamos crer que há cura, assim como há cura para a alma, há cura também para o corpo em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! Nós temos outros textos que cooperam também, que confirmam isso, em Mateus, no capítulo 8, dos versos 14 a 17, Tiago, capítulo 5, verso 14 a 17, e Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continua acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Êxodo, capítulo 30, versos 7 e 8. E Arão sobre ele queimará um incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas gerações.
Ou seja, continuando aqui, falando da oração, da necessidade e da importância da oração, comparando com o altar de incenso, ele diz aqui, o comentarista, do mesmo modo Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só pode se conseguir, ou só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Que nós possamos levantar na nossa alma, no nosso coração, um altar de incenso, onde as orações subam perante Deus com cheiro suave, com incenso de aroma agradável ao Senhor, as nossas orações. Louvado seja Deus. A síntese desse terceiro módulo, desse terceiro tópico é: Deus é fiel em cumprir as suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Quando há esse despertamento, há uma renovação da fé. Que Deus, através do seu Santo Espírito, visite a sua vida nesta manhã de domingo, nessa escola bíblica dominical, e possa reacender em você a chama da fé, da certeza de que Deus é galardoador, presenteador daqueles que dele se aproximam, daqueles que o buscam, daqueles que o adoram, daqueles que o buscam em oração. Louvado seja Deus. O quarto e último módulo, quarto e último tópico da nossa meditação de hoje é: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Não há despertamento espiritual se não houver obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos continuar. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra. Não há outro prazer senão na palavra. Não há outro motivo senão na palavra. Não há outro prazer em adorar, não há uma motivação em adorar a Deus que não seja pela palavra de Deus. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Nós não devemos ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. O crente despertado espiritualmente inclina-se a guardar os estatutos da palavra de Deus até o fim. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E esta forma de proceder, essa atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, verso 63. Companheiro sou de todos os que te temem e de todos que guardam os teus preceitos, as tuas palavras. Louvado seja Deus. Chegamos ao término, ao final da nossa meditação desta manhã. A síntese deste quarto módulo, deste quarto tópico é: um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. Eu vou repetir, não há despertamento espiritual se este não for originário da palavra, sem que se obedeça a palavra. Qualquer coisa que for chamada de despertamento espiritual, mas que desvirtue, que contrarie princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus, de verdade, não é um despertamento espiritual. É, no máximo,
um movimento de homens. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio, não houve introdução de qualquer mistura de culto pagão entre o povo de Deus. Incorporar, trazer inovações, misturas, isso não é despertamento espiritual. Repito, é no máximo movimento de homens. Que haja em mim, em você, em nós, este despertamento. Que nós possamos ser despertados para a oração, que nós possamos ser despertados para a palavra, que nós possamos ser despertados para a pregação da palavra, que nós possamos ser despertados para nos permitir, nos entregar e sermos instrumentos nas mãos de Deus. Que haja um despertamento no sentido que nós desejemos a palavra, amemos a palavra, meditemos na palavra, conheçamos a palavra e o Deus da palavra e Deus através da palavra. Que nós possamos ser despertados na nossa fé, sabendo que os dons do Espírito Santo são para nós, que o batismo no Espírito Santo é para os nossos dias e que Deus ainda tem poder para curar e operar milagre, porque um dos sinais desse despertamento é também a manifestação dos milagres, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de ter a sua companhia, de ser recebido na sua casa nesta manhã de domingo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esta manhã, por mais esta meditação, por mais esta aula da Escola Bíblica Dominical, pela companhia dos meus irmãos, pelos nossos pastores, pela nossa igreja, pela nossa família. Em Cristo Jesus, abençoa, Senhor, Fernando, Eri, toda a equipe de mídia da nossa igreja que tem trabalhado, se dedicado a levar um conteúdo que é sério, cristocêntrico, firmado na palavra, para que haja edificação entre o teu povo, no seio da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, por tudo eu te agradeço, certo de que o Senhor nos vê, nos ouve, nos conhece e nos abençoa. Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus seja com cada um e todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Canaã. Beijo grande, abraço apertado. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém e amém.